Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Vamos pedir aos nossos amigos espirituais, aos mentores da Casa Lucas e a todos os espíritos envolvidos nesse momento nos estudos, para que possamos todos nos colocar à disposição desse aprendizado que é tão importante para que nós possamos entender a nossa caminhada, né, nessa dimensão, agradecer sempre por essa oportunidade, perdoar sempre quando for necessário, né? E cada vez mais nos tornarmos espíritos mais caridosos, entendedores que a vida não cessa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, começando um novo livro, Libertação. A gente começa pelo capítulo 1, para quem está acompanhando no PDF, é a página 10. Capítulo 1, Ouvindo Elucidações. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flaccus, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora, o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos no recinto éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Senhorando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se dispunham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas, sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. A rigor, portanto, não temos círculos infernais, de acordo com os figurinos da antiga teologia,
onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão, sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana por si só não atende às exigências do ser imperecível. Péricles, o estadista que legou seu nome há um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia, sucumbido ao assédio de aflitivo desgosto. Alexandre, o Conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o Divino, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando o avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos, oferece novo padrão de vida ao planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a Terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pode evitar que os seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incompreensíveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Sobre os mananciais da cultura, nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu, através dos montes do amor e da renúncia. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Em companhia dele, é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres, conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos?
à frente, pois, de imensas coletividades, em dolorosa petição de reajustamento, face inadiável o auxílio restaurador. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. Comparada à grandeza inabordável para nós de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam. Pessoal, tem um microfone aberto, por favor, fechem. Obrigada. Com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e pelo magnetismo do amor. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com crescimento próprio para a eternidade. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40.000 anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Que chato. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne, como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Nos campos da crosta planetária, queda-se a inteligência, qual se for anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra de aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Atritam os reinos da vida, conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se
através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Nesse ponto, o esclarecido ministro fez longa pausa, fitou-nos bondoso e continuou. Mas, além do principado humano, para lá das fronteiras sensoriais que guardam ciosamente a alma encarnada, amparando-a com limitada visão e benéfico esquecimento, começa vasto império espiritual vizinho dos homens. Aí se agitam milhões de espíritos imperfeitos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Seres humanos, situados noutra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude quanto os próprios homens. A matéria, congregando milhões de vidas embrionárias, é também a condensação da energia, atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Do hidrogênio, as mais complexas unidades atômicas, é o poder do Espírito Eterno a alavanca diretora de prótons, nêutrons e elétrons na estrada infinita da vida. Demora-se a inteligência corporificada no círculo humano em transitória região, adaptada às suas exigências de progresso e aperfeiçoamento, dentro da qual o protoplasma lhe faculta instrumentos de trabalho, crescimento e expansão. Entretanto, nesse mesmo espaço, alonga-se a matéria noutros estados, e nesses outros estados, a mente desencarnada, em viagem para o conhecimento e para a virtude, radica-se na esfera física, buscando dominá-la e absorvê-la, estabelecendo gigantesca luta de pensamento que ao homem comum não é dado calcular. Frustrados em suas aspirações de vaidoso domínio no domicílio celestial, homens e mulheres de todos os climas e de todas as civilizações, depois da morte, esbarram nessa região em que se prolongam as atividades terrenas e elegem um instinto de soberania sobre a terra por única felicidade digna do impulso de conquistar. Rebelados filhos da providência, tentam desacreditar a grandeza divina, estimulando o poder autocrático da inteligência insubmissa e orgulhosa, e buscam preservar os círculos terrestres para a dilatação indefinida do ódio e da revolta, da vaidade e da criminalidade, como se o planeta e sua expressão inferior lhes fosse paraíso único, ainda não integralmente submetido a seus caprichos, em vista da permanente discórdia reinante entre eles mesmos. É que, confinados ao berço escabroso da ignorância, em que o medo e a maldade, com inquietudes e perseguições recíprocas, lhes consomem as forças e lhes inutilizam o tempo, não se apercebem da situação dolorosa em que se acham. Fora do amor verdadeiro, toda união é temporária, e a guerra será sempre o estado natural daqueles que perseveram na posição de indisciplina. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana, em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Sabemos que o Sol opera por meio de radiações, nutrindo maternalmente a vida a milhões de quilômetros. Sem nos referirmos às condições da matéria em que nos movimentamos, lembremo-nos de que, em nosso sistema, as existências mais rudimentares
desde os cumes iluminados aos recôncavos das trevas, estão sujeitas à sua influenciação. Como acontece aos corpos gigantescos do cosmos, também nós outros, espiritualmente, caminhamos para o zênite evolutivo, experimentando as radiações uns dos outros. Nesse processo multiforme de intercâmbio, atração, imantação e repulsão, aperfeiçoam-se mundos e almas na comunidade universal. Dentro de semelhante realidade, toda a nossa atividade terrestre se desdobra num campo de influências que nem mesmo nós, os aprendizes humanos em círculos mais altos, poderíamos por enquanto determinar. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu, que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Conservam igualmente, quanto ocorre a nós mesmos, largos e valiosos patrimônios intelectuais, e anjos decaídos da ciência buscam, acima de tudo, a perversão dos processos divinos que orientam a evolução planetária. Mentes cristalizadas na rebeldia tentam solapar em vão a sabedoria eterna, criando quistos de vida inferior na organização terrestre, entrincheiradas nas paixões escuras que lhes vergastam as consciências. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios e dispõem de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou às ações. Os homens terrenos, que semi-libertos do corpo, lhes conseguiram identificar de algum modo a existência, recuaram tímidos e espavoridos, espalhando entre os contemporâneos as noções de um inferno punitivo e infindável, encravado em tenebrosas regiões além da morte. A mente infantil da terra, embalada pela ternura paternal da providência, através da teologia comum, nunca pôde aprender mais intensivamente a realidade espiritual que nos governa os destinos. Raros compreendem na morte simples modificação de envoltório, e escasso número de pessoas, ainda mesmo em se tratando dos religiosos mais avançados, guardaram a prudência de viver no vaso físico de conformidade com os princípios superiores que esposaram. Somos defrontados agora pela necessidade da proclamação de verdades velhas para os velhos ouvidos e novas para os ouvidos novos da inteligência juvenil situada no mundo. O homem, herdeiro presuntivo da coroa celeste, é o condutor do próprio homem, dentro de enormes extensões do caminho evolutivo. Entre aquele que já se acerca do anjo e o selvagem que ainda se limita com o irracional, existem milhares de posições ocupadas pelo raciocínio e pelo sentimento dos mais variados matizes. E se há uma corrente brilhante e maravilhosa de criaturas encarnadas e desencarnadas que se dirigem para o monte da sublimação, desferindo o glorioso cântico de trabalho, imortalidade, beleza e esperança, exaltando a vida, outra corrente existe, escura e infeliz, nas mesmas condições, interessada em descer aos recôncavos das trevas, lançando perturbação, desânimo, desordem e sombra, consagrando à morte, espíritos incompletos que somos ainda,
aderimos aos movimentos que lhes dizem respeito e colhemos os benefícios da ascensão e da vitória, ou os prejuízos da descida e da derrota, controlados pelas inteligências mais vigorosas que a nossa e que seguem conosco lado a lado na zona progressiva ou deprimente em que nos colocamos. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa. O mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. As almas decaídas, contudo, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas em posição de absoluta insensatez. Misturam-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, à força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a residência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e as experiências, aflições e derrotas. Fazendo-se nova pausa do ministro, que me pareceu oportuna e intencional, um companheiro interferiu indagando: Grande benfeitor, reconhecemos a veracidade de vossas afirmativas. Todavia, por que não suprime o Senhor compassivo e sábio tão pavoroso quadro? O esclarecido mentor fixou um gesto de condescendência e respondeu: Não será o mesmo que interrogar pela tardança de nossa própria adesão ao reino divino? Sente-se o meu amigo suficientemente iluminado para negar o lado sombrio da própria individualidade? Libertou-se de todas as tentações que fluem dos escaninhos misteriosos da luta interna? Não admite que o orbe possua os seus círculos de luz e trevas, qual acontece a nós mesmos nos recessos do coração? E assim como duelamos em formidáveis conflitos por dentro, a vida planetária é compelida igualmente a combater nos recônditos ângulos de si mesma. Quanto à intervenção do Senhor, recordemo-nos de que os estudos desta hora não se prendem aos aspectos da compaixão, e sim aos problemas da justiça. Nós, outros, e a humanidade militante na carne, não representamos senão diminuta parcela da família universal, confinados à faixa vibratória que nos é peculiar. Somos simplesmente alguns bilhões de seres perante a eternidade. E estejamos convencidos de que se o diamante é lapidado pelo diamante, o mal só pode ser corrigido pelo mal. Funciona a justiça através da injustiça aparente, até que o amor nasça e redima
os que se condenaram a longas e dolorosas sentenças diante da boa lei. Homens perversos, calculistas, delituosos e inconsequentes são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Realmente, nunca faltou proteção do céu contra os tormentos que as almas endurecidas e ingratas semearam na terra, e os númenes guardiães não se despreocupam dos tutelados. No entanto, seria ilógico e absurdo designar um anjo para custodiar criminosos. Os homens encarnados, de maneira geral, permanecem cercados pelas escuras e degradantes irradiações de entidades imperfeitas e indecisas quanto eles próprios, criaturas que lhes são invisíveis ao olhar, mas que lhes partilham a residência. Em razão disso, o planeta, por enquanto, ainda não passa de vasto crivo de aprimoramento, ao qual somente os indivíduos excepcionalmente aperfeiçoados pelo próprio esforço conseguem escapar na direção das esferas sublimes. Considerando semelhante situação, o Mestre Divino exclamou perante o juiz em Jerusalém: por agora, o meu reino não é daqui. E pela mesma razão, Paulo de Tarso, depois de lutas angustiosas, escreve aos Efésios que não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno, para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu: terei sido bastante claro? Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada.
As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Final do capítulo 1 do livro Libertação. Bom, esse livro, Libertação, ele foi elaborado, tá, organizado pelo André Luiz, passado por Chico Xavier, em 1949. Tá? Ele é o 6º livro, até que nós já, da coleção do André Luiz, que tem as obras do André Luiz, que são 13, que descrevem o mundo espiritual. E existem mais 3 obras, né, entre elas até uma anterior a essa elaboração do Libertação, que é a Agenda Cristã, que até eu já falei, que é de mensagens sublimes, de reflexão, que é um livro muito importante também, que até o André Luiz considera o mais importante de todos. Lógico que para nós, estudiosos, a gente pretende estudar a nossa curiosidade do mundo espiritual, nós temos muita curiosidade de saber as coisas do mundo espiritual, e essas foram contadas desde o nosso lar, no Mensageiros, que foi a 2ª obra, que foi até uma sequência do nosso lar, o Missionários da Luz, né, que estudamos também, muito importante, Obreiros da Vida Eterna, o último que a gente terminou, No Mundo Maior, e agora esse que nós estamos iniciando, Libertação. Eu acho importante que todos os livros que a gente estuda, saber um pouquinho mais para ter o foco, para saber o que significa. A gente viu semana passada até que os espíritos, o próprio Chico Xavier dizia isso, que o nosso lar, ele é o futuro. E o livro Nosso Lar, né, que descreve a cidade espiritual, a colônia espiritual, Nosso Lar, é o futuro, ou seja, o futuro em relação a nós. Nós almejamos um nosso lar em relação a nós. O Libertação em relação a nós, hoje, aqui encarnados na crosta terrestre, é o passado, é a Idade Média. Se a gente descrever a Idade Média como era na crosta terrestre, mais ou menos é uma libertação dali para baixo. Né? A Idade Média tem coisas que a gente sabe assim pela história, mas os pormenores é uma coisa impressionante a gente estudar. Eu estou estudando, até lendo, né? Estudando 2 obras que é dos papas e da própria história da igreja, mas eu não li assim para ler, coisa para ler, refletir sobre o que dá os fatos históricos. Eu fico impressionado com a sombra da Igreja Católica do período lá do século VIII, quer dizer, já foi o século VIII, IX, que foi até o pós, que é a vinda do Maomé, que foi no século VI, VII, né, da era cristã, e a igreja, ela, tudo, se a gente compreender assim sobre o aspecto mais amplo, daquilo que está até no Apocalipse, lá que os espíritos perversos, que não queriam o advento do cristianismo, que não queriam a vinda de Jesus, fizeram de tudo, a gente já estudou também, já vimos isso, que houve um adiamento da vinda de Jesus, né, pelo menos por volta de 50 anos, em que as trevas atuaram na crosta terrestre através de conflitos, lá próprio lá o César que invadiu as Gálias, e era para vir nas Gálias, o Kardec estava lá naquela época, muitos desses apóstolos estavam encarnados lá naquela época nas Gálias, e todos foram dizimados pela invasão de César, né? O Império Romano invadiu as Gálias e houve um adiamento da vinda de Jesus. Jesus foi vir lá na região da Palestina, está na Gália Menor, que é a Galileia, né? Naquela região lá, em que ele vem adiando um processo, e muitos daqueles espíritos que foram dizimados nas Gálias reencarnaram na região da Palestina. A gente vê isso para entender todo esse aspecto que o Flaccus coloca, né? Dando a descrição, a gente faz a leitura sem fazer comparativos ou não procurar ter uma visão à luz da história do que a gente já estudou da espiritualidade e também a história contada pela civilização humana, de refletir sobre essas coisas. E a época da igreja de coisas dantescas que aconteciam no seio da igreja. O número de papas naquela época, antes do advento do cisma, grande cisma da igreja,
que foi no ano 1055 para 1056, que surgiu lá a Igreja Ortodoxa, lá do Oriente, né? Daquela lá que tem na Rússia, que tem na Ucrânia, que tem muitos países lá que tem a divisão da Igreja Católica daquela época, já foi também uma manifestação consequente da investida das trevas no seio da própria Igreja. Tivemos uma época ali, no ano de 860, 70, até o 950, foram 20 papas, 20, 25 papas, e eles eram assassinados, eles eram envenenados, mas não eram ao acaso, eram perversos, eram se utilizavam do poder da igreja, investiam contra mulheres, havia sexualidade, né, a flor da pele, vícios, corrupção e assim por diante. E aí o jogo de poder levava muitos deles a serem assassinados. Um que outro, né, tem até uma história do Papa Formoso, que é o único Papa que adotou o nome Formoso. O Papa Formoso, ele tinha sido um Papa bom em relação àquela época, e ele, por ser bom, ele foi perseguido por outros anteriores papas e aqueles que queriam também o lugar dele. E aí mulheres que foram tentar seduzi-lo não conseguiram, porque ele tinha até vocação para a caridade, fazer o bem. Foi montado contra ele um determinado processo e ele foi envenenado, né, por essa mulher que tentou seduzi-lo. E mais adiante, ficar com a igreja ficar com aquela consciência pesada de ter visivelmente viram que foi a mando, né, do grupo do clero, né, de bispos, arcebispos, que levaram ao envenenamento dele através de uma cortesã. E ele 9 meses depois que ele já havia sido assassinado, envenenado, ele é retirado do túmulo e colocam nele toda a vestimenta papal e ele é julgado, né, o corpo com decomposição. Claro que foi lá numa tumba que foi colocado lá na Basílica de São Pedro, né, que tem lá aqueles papas, são todos, em geral, sepultados lá, e foi retirado e colocado a túnica papal dele, todo foi ele como já um espírito em putrefação avançada, sendo acusado pelo clero num julgamento canônico em que ele foi condenado, e aí então deu o alívio. Né? Então ele foi acusado de várias coisas e foi relatado, e todas coisas montadas. A gente vê assim, daquela época, o que nós somos hoje? A nossa vida hoje é uma cópia melhorada do passado. A cópia melhorada. Então, quantas coisas que a gente vê que aconteceram no seio da igreja, a gente vê assim, a sombra humana da civilização humana na Segunda Guerra Mundial, aquelas atrocidades, Primeira Guerra também, todas as atrocidades ao longo do período histórico. Nós somos hoje, eu digo a sociedade, a civilização humana do presente, é uma cópia melhorada, mas com resquícios de passado. Quando a gente vê assim, injustiças ou imposições, e até o que a gente vai ver aí também, que é colocado pelo ministro Flacos, aí, a questão do poder, né, do poder da autocracia humana, de querer se impor como poder de diversas formas, deixando uma sombra para o passado. Então, eu acho interessante a gente fazer esses estudos das obras do André Luiz, tendo sempre essa conotação histórica. Então, em 1949, esse livro é elaborado. Todos os livros do André Luiz têm um instrutor que, em nome de ministro de nosso lar, são designados para acompanhar o André Luiz na tarefa. Nesse caso aí, é o instrutor Gúbio, né? E o que faz a preleção é um ministro do nosso lar, o ministro Flacos. Outra questão que deve ser considerada para a gente ter assim, um contexto geral, depois nós vamos comentar alguns parágrafos desses muito interessantes do Flacos, é que o Chico Xavier, não só o Chico Xavier, se sabe até pela doutrina espírita, que essas obras elas não foram integralmente passadas para a publicação do livro.
né? A gente sabe que o nosso lar ele foi reduzido o seu tamanho, porque era a primeira obra que descrevia o mundo espiritual à luz da nossa compreensão, que hoje a gente sabe objetivamente como é que é, né? Há espíritas que até hoje não aceitam muito essa coisa de mundo espiritual ser muito igual, quase igual ao que é o mundo dos encarnados. Na verdade, é uma cópia igual, melhorada ou piorada. Depende de onde nós vamos ser atraídos, quais são esses duplos. E o nosso lar teve essa questão de restrição que o Emmanuel colocou e o Chico Xavier contava que foi reduzido. Esta obra, a Libertação, ela tem várias descrições do Baixíssimo, que ela é uma descrição do quê? Das trevas, né? Então, é lá da treva, onde o André Luiz não conseguiu na obra anterior, não conseguiu, é a região das cavernas, e nessa aí ele já vai descrever lá as cidades trevosas que existem na área subcrostal da Terra. E aqui, né, a localização, que a gente sempre procura assim, localização física. Onde é que está o nosso lar? Na região do Rio de Janeiro, mais em cima de Copacabana, a cerca ali de 70 quilômetros de altitude, mais ou menos isso. Tá? Os duplos do Rio de Janeiro ficam por volta de 30, o duplo superior 30 quilômetros da crosta. E existem as cidades espirituais subcrostais, as umbralinas, que ficam aqui muito próximas da gente. A umbralina aí é considerado, né, de um nível até 50, 70 quilômetros acima, seria um umbral fino. E as regiões do umbral esse médio nosso, elas estão muito aqui circunvizinhas à nossa crosta. E existe um umbral chamado grosso, que é o lado superior das trevas, que eu prefiro muito mais essas zonas trevosas. São zonas, já que o umbral também é uma zona, a zona trevosa da Terra é subcrostal. Existe um extremo das trevas que se chama do abismo. Então, essa localização ela existe porque, fluidicamente, existe uma diferenciação. Né? Existe, quanto mais para o centro da Terra, mais distantes nós estamos dos astros, do próprio Sol, que nos ilumina, o mesmo Sol que chega lá, mas chega de que forma, se é dentro da Terra, são níveis de energia diferentes. Tanto é que nós não enxergamos os espíritos objetivamente com os olhos do corpo físico. Da mesma forma, a vida espiritual, seja ela ascendente ou até no lado descendente, ou seja, mais deletério lá embaixo, também nós não enxergamos, mas existe. Existe vida no centro da Terra, existe vida nos mares, existe vida no fogo, existe vida onde o espaço funciona como uma morada, como disse Jesus, né? São várias as moradas do meu Pai. São várias moradas em que os espíritos circundam para ter a oportunidade evolutiva. Isso é muito mais amplo do que a nosso cérebro possa compreender, mas tem coisas que são limitadas. Uma das partes, aí dizia o Chico Xavier, e depois até tive a experiência de ter lido em outra obra que até já mencionei, é que o Emmanuel mandou retirar dessa obra da Libertação uma imagem que o André Luiz teve lá embaixo de desfiles mesmo organizados, como se fosse para nós aqui o carnaval, desfile de figuras fálicas, né? Ou seja, a adoração ao sexo, adoração principalmente ao sexo masculino, em que os espíritos organizavam e como se fosse, para nós, a nossa visão, que se fosse o carnaval, e o desfile da grande confraternização de lugares nessa cidade estranha, de desfiles, venerando a figura sexual, principalmente a masculina, né? E com pessoas, né? Com a nudez, com a escolha daqueles que tenham a melhor performance física para ser expostos publicamente. Isso é relatado, não saiu no Libertação. E eu vi essas imagens, a descrição desses desfiles do livro Sexo e Obsessão,
que foi até psicografado pelo Divaldo Franco, do Manuel Filomeno de Miranda. E lá ele dá a descrição desses lugares espirituais onde há uma adoração ao sexo. Traz para a nossa vida de hoje, a nossa cópia melhorada. Existe uma cidade, não lembro, isso tem na internet, pode fazer a pesquisa, lá no Japão, existe uma cultura numa determinada cidade, numa região lá, em que uma vez por ano existe a festa da adoração do sexo, e que tudo tem um formato de sexo nesses desfiles. Isso eu vi na internet, vi em filme mesmo. Tem na internet uma determinada cidade lá no Japão que todos os anos há esse desfile e essa adoração. Olha a cópia melhorada. Claro, lá, já aqui, né, no mundo dos encarnados, no presente, e certamente com uma determinada organização, sem muitos excessos, mas aquela coisa da brincadeira. Mas é uma cópia melhorada daquilo que existe lá embaixo. Essa relação tem que fazer, como é que vai se dar conta disso? De saber que o Chico Xavier relatava que o Emmanuel reduziu, e também, tive acesso à leitura de uma outra obra que descreve, e também, por acaso, eu me lembro, alguns anos logo que eu li essa obra, na internet, eu vi um negócio, uma cidade lá no Japão que faz, por sua cultura interior, arraigada ao seu costume daquela região, de uma festa a cada ano de veneração ao desfile fálico, né? de imagens fálicas, e aí estatuetas e tudo, como se fosse o nosso carnaval aqui. Então, essa preleção do Flaccus é muito interessante, eu vou fazer algumas leituras para a gente comentar. Ele coloca ali a questão dos micróbios, né, da bactéria, a nossa relação. Aí outra coisa que nem o Livro dos Espíritos. Essa preleção dele, ela está muito na questão da evolução nossa, do mineral ao arcanjo, ao sublimado, né, o espírito sublimado. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na resposta da pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tem uma outra, uma pergunta do Livro dos Espíritos 597, que fala uma questão que ele menciona aqui dos micróbios, das bactérias, em relação à angelitude. Nós somos, em relação ao mundo angelical, uma bactéria, um micróbio. Assim como existe uma relação, aí vai o Kardec, não, Kardec recebeu a resposta do Espírito da Verdade, Espíritos Superiores, há uma pergunta que ele faz em relação à evolução, que a distância da alma animal em relação ao ser humano é a mesma distância da alma humana em relação a Deus. Então, ele diz assim, o mundo animal, existe uma distância entre a alma humana e a animal? Existe, ela é imensa, né? Assim como a nossa em relação à perfeição, ou seja, a nossa relação com Deus, ou seja, o dia que a gente compartilhar do pensamento divino, é quando nós vamos nos sublimar ao mundo angelical. E esse tempo é imenso, assim como a nossa de hoje aqui, e dizer que nós somos, em relação aos animais, uma eternidade. Nós somos, em relação a eles, um Deus, assim como Deus em relação a nós, o nosso presente hoje. Então, essa relação que se faz também está no Livro dos Espíritos, e a colocação que ele faz, o Flaccus, leva a essa reflexão. E ele fala da interdependência de todos os seres da criação, né? Vai falar desde o nosso corpo humano, ele carrega minerais, ele carrega vegetais, ele carrega micróbios de diversas fases, né? Vai dizer, são as bactérias, são os fungos, né? No reino vegetal, e nós vamos dizer assim, o ser humano carrega uma vida interdependente em relação à criação. E assim se dá essa interdependência, ela é necessária, porque o processo de evolução nosso, também sob o ponto de vista psíquico e espiritual, nós dependemos muito daquela sombra do passado que nós deixamos para trás. Ou seja, esses que ele vai
visitar lá agora nas trevas, na cidade estranha, as cavernas, são muitos dos espíritos que nós deixamos para trás. E a nossa dependência para ascender espiritualmente está na necessidade de resgate de todos esses que estão ali vivenciando hoje, numa situação, e que depois nós vamos também entender essa parte final dele, que o outro faz a pergunta para ele, mas por que Deus não interfere? Não interfere porque tem toda essa interdependência e essa necessidade e a nossa falta de visão, e nós não percebemos o que nós somos hoje em relação ao superior. Não poderiam os espíritos superiores também nos cobrar hoje? Por que nós estamos tendo determinadas manifestações imperfeitas ainda, quando nós já poderíamos ter ascendido? Porque perdemos muito tempo. São séculos e séculos que nós deixamos para trás. Por quê? Por exatamente como o do Flacos disse, que esse vai e vem nosso, de pouco aproveitamento, nos gerou esses débitos, e esse tempo perdido nos cobra na nossa consciência. E aí a nossa consciência, o quê? Quer ascender, mas tem ligações com o seu próprio passado, e deixamos uma sombra do passado de vivência nessas regiões. Aí pode dizer, mas o mundo espiritual, Deus quis que houvesse a treva, o abismo? Não, isso é criação humana. A criação humana, ela se dá exatamente porque desde a nossa criação, o nosso despertar individual, como falamos da distância animal, do animal ao ser humano primitivo, nós temos a razão, nós ascendemos ao processo da razão, 40 mil anos, diz ali, né? Vamos ver agora um texto ali. 40 mil anos nós temos a vocação da razão. Vamos imaginar que o nosso espírito, nossa individualidade, teve um processo evolutivo aqui na crosta espiritual da Terra, né, do nosso planeta Terra. Temos aí experiências em outros planetas, em outros orbes, em outras estrelas, mas esse vai e vem, vamos imaginar como se fosse a nossa escola de início, meio e o nosso presente hoje, né, de evolução. Nós fomos criados simples, com a simplicidade e sem conhecimento, com a ignorância dos fatos da vida. Nós, ao nos inserirmos nesse processo necessário de se alimentar, de procriar, e no processo de procriação nós vamos vivenciar situações individuais e coletivas. É aí que a nossa individualidade, com seu instinto mais animalesco, né, porque quanto mais primitivo, mais próximo nós estamos do reino animal como ciclo, aquela alma animal, que animou um animal, não importa esse processo nosso, quando se individualizou, qual foi o animal que nos gerou isso, provavelmente um antropóide. Mas, antes desse processo de despertar de consciência, nós tínhamos uma simplicidade, e essa simplicidade, ela vai dando oportunidade psíquica das nossas escolhas, o nosso aprendizado. Nós passamos a errar. Ao errar, nós nos somamos a determinada situação que psiquicamente o nosso espírito, em oposição ao que é certo e o que é errado, né? No caso, em oposição ao que é certo, nós praticamos um erro. Esse erro passa a se somar a um processo que os orientais chamam de processo kármico, ou bolsão kármico, que nós carregamos, que não deixa de ser a nossa sombra de erros. É o nosso processo de organização social, familiar. Nós vamos utilizar do poder, nós vamos, para nos alimentar, muitas vezes, subtrair a vida alheia, nós vamos até, provavelmente, a propósito de querer o seu bem próprio, dos seus, da sua prole, da sua família, entre aspas, que a família vem até um processo depois, da criação, da procriação, nós carregamos débitos. Nesse processo longo, né, e persistente, nós carregamos sombras que vão pesar na nossa consciência, e o nosso espírito será atraído a essas áreas de reparação. Por quê?
Quanto mais nós erramos e somamos os nossos erros e não passamos a ter um processo nosso de consciência do erro e procurar uma reparação e mudanças de atitude, mais nós ficamos nesse círculo vicioso de encarnar e desencarnar por longos e longos séculos. Está ali o Flaccus disse ali, né? Aqui na parte. Há um círculo vicioso de idas e vindas de encarnações em que os espíritos que circundam a crosta terrestre ficam aprisionados. São longos os séculos. É preciso muita coragem para romper com interesses inferiores, desejo de poder, personalismo, vaidade, egoísmo é que levam a esse processo que aí ele está descrevendo já essas inteligências que estão nas trevas, ou seja, os longos séculos de idas e vindas em que nós ficamos presos, aprisionados, né, ao processo de poder, de personalismo, de vivência dos prazeres da própria matéria, do processo desencarnatório. Essas idas e vindas nossas adormecidas é que nos levam a esse processo que nos leva a uma consequência desses séculos de tempo perdido a vivenciar nessas áreas mais difíceis. Aí ele até descreve que são os anjos decaídos. Os anjos decaídos da ciência buscam a perversão dos processos divinos. Ou seja, depois quando as inteligências, esses que têm a consciência de que erraram e de que usam o seu conhecimento, o que é ciência? Conhecimento. Usa o seu conhecimento para perceber o processo todo que se dá da encarnação e da reencarnação, porque essas inteligências trevosas, elas conhecem muito de reencarnação. E elas aproveitam o processo da reencarnação dos seus súditos, ou seja, dos seus subordinados lá embaixo, a reencarnarem com determinados propósitos. E esses espíritos reencarnam psiquicamente com um acompanhamento, né, como uma assessoria espiritual trevosa. Quem são esses? Esses, em geral, são espíritos até que vão liderar processos, vão ser líderes, né, líderes empresariais, políticos, religiosos. Eles, no seio dessas organizações sociais, dessas organizações da própria sociedade, da civilização humana, eles vão se infiltram e dizem, né, se infiltram muito também no processo religioso e na doutrina espírita, porque para eles a doutrina espírita passou a ser uma das vias em que é necessário com o tempo, e isso, claro, que para eles, felizmente, o número de espíritas é muito inferior, muito pequeno, né? Ínfimo, não passa de 2%, no Brasil, 2%, 3%, no mundo praticamente ainda existe ainda aqueles vocacionados ao Evangelho de Jesus, à luz da doutrina, reconhecendo o processo evolutivo da reencarnação, o processo de vivenciar o que o Evangelho nos dá como ferramenta, que é do amor, ou seja, o prazer em servir, o prazer em ajudar, o prazer em querer despertar cada vez mais a consciência para fazer o bem, para ter uma atitude fraterna, benevolente, e assim por diante. E esses espíritos que estão nas trevas, e essas inteligências, eles são intelectuais, são muito intelectuais, eles conhecem muito de tudo, né? Mas eles só não têm o propósito de reconhecer Deus, de reconhecer Jesus, de reconhecer o bem e o amor, que para eles isso é uma fraqueza humana. Para eles isso é um enfraquecimento do poder que eles desenvolveram lá embaixo. Um dia, assim como nós vamos ver nesse livro, um dia vão se libertar. Quem é que vai se libertar nesse livro? É o Gregório, que foi o quê? Foi o Papa Gregório IX, né? Que foi o principal Papa que instituiu a Inquisição, no ano 1200 e pouco ali, e foi na época do Francisco de Assis, inclusive ele gostava até do Francisco de Assis, isso nós vamos ver mais adiante. A colocação do Flaccus de várias situações aqui é muito interessante, né? O mal é o desperdício do tempo e o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor.
Ou seja, o mal é uma criação humana. O mal deriva de uma escolha individual e coletiva do ser humano. Nós é que escolhemos praticar o mal. Nós é que praticamos o mal, e aí vemos lá, as leis da perfeição, as leis de Deus estão na nossa consciência. A nossa simplicidade e ignorância da nossa criação, ela tem um comando de praticar o bem. A nossa essência é de ser bom. Mas a nossa escolha, à luz do quê? Dos nossos excessos, da exacerbação do personalismo, né? Do poder, né? do poder, e aí incluindo aí o poder de fazer, o poder de liderar, o poder do dinheiro, o poder de usufruir das benesses da própria encarnação, nós geramos para nós uma atitude maledicente que gera psiquicamente uma necessidade futura de reparação. Esse é o mal que nós praticamos ao longo dos séculos, que é o desperdício do tempo. Alguns espíritos têm um processo evolutivo muito mais rápido. Dizem que Jesus é a exemplificação nossa, que teve quase uma evolução em linha reta. Alguns espíritos aproveitam todas as oportunidades desde a sua essência. Praticaram algum erro, equívocos da imperfeição, mas vão se moldando de tal forma que aproveitam muito mais. Nós, cada um de nós aqui, todos aqueles que possam se referir a esse momento que a gente está aqui meditando sobre essas coisas, nós temos uma sombra pesada de passado, uns mais, outros menos. Mas o mais importante é o hoje. Eu hoje ter a consciência de que para trás não fui uma individualidade sublime, mas pratiquei muitos erros e hoje tenho a consciência como eu posso me libertar de tudo isso. Eu passei exatamente essas coisas. Nós estamos recebendo praticamente que a receita pronta, né, do que os adversários do bem que se misturam na multidão de espíritos e passam a influir psiquicamente nas nossas atitudes do dia a dia. E esses espíritos, eles estão circundando em todas as faixas vibratórias daqui para baixo. Não necessariamente eles precisam estar ao nosso lado para influir. Às vezes mando, às vezes, mais de um espírito, né, dos seus executores, que vão realizar a tarefa de interferir no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso pensamento, na nossa conduta, mas eles psiquicamente podem agir lá de baixo, diretamente nas regiões do nosso cérebro, influindo no nosso pensamento. Mas isso pode acontecer, então o que fazer? Sair da faixa vibratória. É tudo uma questão de frequência. Se eu estiver na frequência deles, eu estou mais suscetível à interferência do mundo espiritual inferior. Diz mais o Flax, ele fala que a ociosidade é a porta do mal. O que é ociosidade? A falta de trabalho, de tarefa. Não realizar o bem, ele não está colocando a sua conduta no dia a dia, trabalhando, se ocupando. Quando já vimos também, né, outros espíritos que falam que quando a gente está trabalhando, está se ocupando, nós estamos nos esquecendo do nosso interior, de nós mesmos, da nossa individualidade. Estamos pensando na tarefa, estamos executando. E ela, se tem um bem, né, é uma tarefa em prol de uma coletividade ou de outra, né, de alguém que está ajudando, melhor ainda. Agora, a ocupação é necessária para que o espírito não dê vazão, abra a porta para a sua sombra de passado que possa ser interferido por esses espíritos. Nós vamos ver isso ao longo desse livro, vai se tratar várias vezes dessa situação de interferência espiritual. Interessante essa colocação do Flax, expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos, todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, ou seja, aquelas marretas, aqueles machados de pedra, o homem, na atualidade, classificada de gloriosa entre as grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Olha a cópia
melhorada, mas com um passado na nossa sombra. Ainda hoje há guerras, e as guerras, por incrível que pareça, ela passa a ser uma necessidade do armamento, porque se um país, por exemplo, lá não se arma bem, ele pode ser facilmente invadido por um outro, é criado algum estratagema, um processo de corrompendo o poder em determinada situação, em que só quanto mais armas tu tem, o maior poder bélico, melhor seguro tu estás. E é como é hoje no mundo, né? Então, por que os Estados Unidos é tão respeitado? Porque tem a maior... investiu durante longos e longas décadas se armando, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando os outros estavam lá brigando na Europa, ele estava se armando, e depois do fim da Segunda Guerra Mundial, continuou se armando mais ainda e se transformou também, né, com a grande organização do Tratado da OTAN, contra quem? O outro inimigo que estava lá, a União Soviética, hoje Rússia. Então, agora tem um outro personagem que é a China. O armamento coletivo passa a ser, nessa cópia melhorada daquele passado, uma necessidade, mas por quê? Porque ainda o homem, a civilização humana, não consegue hoje ter outro artifício que não seja esse, um acordo ético entre as nações, de que não é pelo armamento que nós vamos atingir a possibilidade da paz mundial. Estamos um pouquinho distantes disso, mas já é uma cópia melhorada, com todas as suas adversidades e atrocidades. Então, hoje é o tiro do fuzil, no passado era a golpes de pedra e tudo. Aí dizia o Einstein, né? Diz assim, onde é que tu acha que vai ser a terceira guerra mundial? Não sei a terceira, mas a quarta vai ser com paus e pedras. Ou seja, ele tinha a noção de que a terceira, provavelmente, se ocorrer, ela possa ser uma aniquilação da civilização humana. E que a quarta guerra mundial, figuradamente, ele disse que nós vamos voltar para aquela nossa idade antiga lá, que é pré-histórica de golpes de pedra. A matéria... 8h15, eu não terminar. Então, eu não vou ter avançar muito aqui, porque tem vários parágrafos aqui que vai ser motivo para nós de várias reflexões nos capítulos seguintes, exatamente nessa viagem que ele vai fazer lá embaixo nas trevas, descrevendo uma série de situações. O que vale para nós aqui, entre várias situações que ele descreve, que nos traz ele fala aqui, homens perversos, calculistas, delituosos, inconsequentes, são vigiados por gênios da mesma natureza, que se afinam com as tendências de que são portadores. Ou seja, o grau de afinidade, estava falando desses governantes, né, essas lideranças trevosas, que nós estamos no mundo dos encarnados, com muitos deles ocupando cargos de relevância na sociedade como um todo, e essas entidades, esses espíritos encarnados, recebem orientação lá do baixo astral, e durante a noite, né, renovam seus compromissos, e quando desencarnam, são recebidos alguns com glória nessas regiões, e aí é perguntado, e aí o próprio o rapaz que fez a pergunta para ele, não pode Deus intervir numa situação dessas? Aí o Flaccus faz ele levar uma reflexão de que ele é perguntado nessa possibilidade divina de dissipar essas energias, e ele responde que a lei divina respeita o livre-arbítrio. O mal pode retardar o reino de Deus, mas não pode impedir. Ou seja, um dia o bem, né, por todo esse processo, né, de séculos e séculos, nós vamos nesse vai e vem. Muitos vão ficando pelo caminho. O que é ficar pelo caminho? São reprovados nessa escola planetária Terra e aqui não vão recebendo mais o processo natural da oportunidade da reencarnação para evoluir. Mas isso é a inserção de Deus, é a inserção da lei, a lei de causa e efeito. Ou seja, quando esse rapaz fez a pergunta para o ministro Flaccus, né, por que Deus não interferiu, podíamos dizer a mesma pergunta que fez aquele Papa Bento XVI, né, já desencarnado, que quando disse
fez uma visita lá em Auschwitz, no campo de concentração, e olhou toda aquela coisa, aquele museu, com todos aquelas vestimentas, os sapatos, o cabelo, as roupas, a descrição, né, absolutamente tétrica, né, patética daquelas atrocidades humanas que foram praticadas na Segunda Guerra Mundial. E ele lá pelas tantas disse: onde é que estava Deus que permitiu tudo isso? O Papa Bento XVI. A mesma pergunta faz esse rapaz para o ministro Flax, e ele disse: não seria também da mesma forma de tu achar hoje o que acontece nessas trevas? Por que Deus permite isso? Por que um espírito sublimado não pode perguntar para nós: e tu, por que tanto tempo tu perdeste e ainda continua perdendo, não fazendo tudo o que deveria ter consciência de praticar a plenitude do bem hoje? E isso fez com que calasse e nos leva a essa grande reflexão. Nós somos cobrados pela nossa consciência hoje para ser uma pessoa melhor, e ao mesmo tempo o dia nosso, espíritos, nossos amigos espirituais sublimados, de cobrar um comportamento nosso hoje de ter perdido muito tempo passado, e ainda perdendo tempo hoje, e ainda hoje fazendo menos do que deveria, e ainda nessa encarnação ser uma pessoa menor, menos sublimada, menos fraterna do que deveria, e que houve como proposta antes de cada um de nós receber a oportunidade da encarnação. Não que tenhamos planejado uma encarnação, como aquela que houve lá do Segismundo, Missionários da Luz, com aquelas que são nesse processo de reencarnação, que os espíritos recebem a oportunidade de despertar para uma oportunidade futura. Não que nós tenhamos isso, provavelmente não teve essa escolha sublime de escolher detalhes da nossa encarnação, mas sabíamos que nós vínhamos com um determinado propósito. E esse propósito certamente não está sendo cumprido na integralidade. Nosso propósito é de chegar melhor lá no mundo espiritual de onde a gente veio, mas certamente não é tão como era o projeto do mundo da luz, da lei, em relação ao nosso propósito futuro. E aí essa pergunta nos leva a essa reflexão, né? E o Flax faz o rapaz que fez a pergunta ficar muito pensativo, e todos nós ficamos pensativos, né? Porque quando a gente olha assim o erro do outro, e o teu erro em relação que tu não deveria mais hoje errar. Nós, hoje que nós erramos, que não deveria ser mais um erro, e que nós olhamos para trás, olhamos para o lado e queremos julgar alguém ou achar aquele que deveria ter saído daquele atoleiro, mas que faz ainda aí? Para de perder tempo, para com esses hábitos nocivos, para com essa ociosidade, a falta de trabalho, de servir, de ser fraterno, de ser isso e aquilo, para os outros. E nós? Mas o nós não em relação a eles, o nós em relação ao nosso propósito futuro. Todos nós temos um comando psíquico desde a nossa criação de simplicidade e de falta de conhecimento, mas vocação para o bem, vocação para ascender espiritualmente, né? de chegar ao mundo sublime. O tempo de cada um, o tempo dos milênios que nós vamos levar para isso, de cada um pode se diferenciar de acordo com o aproveitamento de cada um, à luz da lei de causa e efeito. São várias as reflexões, pessoal, e nós vamos abordar vários desses parágrafos colocados pelo Flax nos capítulos subsequentes e nas outras obras também, e sempre é uma oportunidade de a gente refletir sobre tudo isso. Passamos um pouco do horário, mas eu acho que é isso, e tem coisas que ficaram também um pouquinho complexas para quem não tem um contato direto com essas obras, e aí eu sei que às vezes fica difícil de entender alguma coisa, devem ser muitas as dúvidas e situações que cada um fica pensando, mas como isso, como aquilo. É um compêndio, né? Que nós estamos aí estudando e tentando se aprimorar, e esse despertar, ele vai sendo a cada oportunidade que a gente vai lidando com a obra. Hoje é apenas o início do capítulo 1º.
Levar nosso pensamento, então, de gratidão ao alto, de gratidão a Jesus, aos nossos mensageiros, aos espíritos que nos intuem, que nos inspiram, a todos aqueles mensageiros da Casa Lucas de Assis, que em nome de Jesus, em nome da espiritualidade superior, agem e contam sempre com a nossa persistência nessa vocação de procurar, né, através da disciplina, estudar e ter contato mais direto com essas obras maravilhosas do André Luiz, né, organizadas pelo Emmanuel, e tantos outros espíritos superiores que serviram a Jesus, dando essa oportunidade a todos nós de saber um pouco mais em relação ao mundo espiritual de onde nós viemos e para onde nós novamente vamos quando houver né, a Deus a nos chamar novamente a uma das moradas do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.